Boa noite, meus queridos. Gostaria de poder agora entrar no seu tempo e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida. E para isso eu quero usar um texto que está na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 35. E a palavra de Deus nos diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão Pedro e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te procuram. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Olha, meus queridos, Jesus traz para nós aqui alguns ensinamentos muito importantes que foram registrados aqui na sua palavra. O texto inicia dizendo que Jesus se levantou à alta madrugada. E ali então ele saiu, deixou os seus discípulos e foi para um lugar deserto para ali orar ao Pai. Mas uma coisa importante que Jesus sempre fazia: ele separava um tempo para orar, para falar com Deus, para conversar com o Pai. E por causa do seu dia a dia, por causa de tudo que ele fazia, multidões o seguiam. Jesus ficou famoso por todas as coisas que ele estava fazendo. Os milagres, libertação, alimentos que ele fornecia para o povo, curas, e pela própria pregação da palavra acerca do reino dos céus. Mas ele não deixava em nenhum momento de falar com o Pai. E muitas vezes ele separava um tempo, ele se afastava da multidão, ele tentava dar de alguma forma, se afastar da presença deles para poder ter um tempo para falar com Deus. Não deixava que os afazeres, que os contatos, as multidões mesmo, as pessoas do seu convívio tomassem todo o seu tempo e então pudessem impedir que ele tivesse um tempo com Deus. Nós precisamos aprender com ele e a fazer isso também. Nós vivemos um tempo de muita intensidade nas redes sociais, um tempo em que o mundo parece que ficou elétrico, muitos afazeres, muitas coisas que tomam o nosso tempo. E assim como Jesus, nós precisamos muitas vezes nos afastar de tudo para termos um tempo com Deus. Se necessário for, levantar de madrugada para ter um tempo e buscar a Deus e falar com Deus. E uma coisa muito importante que nós vemos nesse texto: ao se explicar por que tinha se afastado, ou de certa forma, quando os discípulos vêm, Simão Pedro chega primeiro e diz: Todos te procuram, onde estavas? Quando nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 42, num texto similar a esse, Lucas registrou que as multidões estavam atrás de Jesus, todos o buscavam e não queriam deixá-lo. Então Jesus teve que arrumar um tempo, saiu de madrugada para poder ter um tempo de oração com Deus. E quando ele diz que ele precisava ir a outras aldeias, outras pessoas, outros povos, para ensinar acerca do reino de Deus, ele diz que é para isso que ele veio. Será que em algum momento da sua vida você já se preocupou em descobrir, em refletir sobre para que você veio? Você está neste mundo, neste tempo agora, com qual o objetivo da parte de Deus? Nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo e achamos que nós só nascemos para esse tempo, só vivemos por esse tempo. Vamos nos ocupar apenas com as atividades deste mundo. O apóstolo Paulo nos ensina em outro texto que se nós vivermos, se nós esperarmos apenas neste mundo, quão miseráveis nós somos. Nós precisamos entender que nós não viemos aqui para permanecer neste mundo. Jesus certa vez falou para os discípulos que o mundo os odiava, porque eles não pertenciam a este mundo. Assim como odiava Jesus, odiariam seus seguidores também, porque eles, assim como nós, cristãos, estamos de passagem por essa terra, representamos aqui o reino de Deus, reino este que nós
Em breve passaremos a estar literalmente com Ele por toda a eternidade. Então nós não viemos aqui para permanecer neste mundo. Nós somos peregrinos, estrangeiros neste tempo e neste mundo. E Jesus, quando diz, foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho, para buscar a outros, para encontrar outras vidas. Jesus não estava preocupado com fama, havia uma grande multidão que já o seguia. Hoje em dia nós vemos as pessoas preocupadas em alcançar muitos seguidores, e entrar no hall da fama com X mil seguidores. Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava deixando aquela multidão, não os abandonando, mas indo em busca de outras vidas, outras pessoas que precisavam dele. E uma outra coisa que a gente encontra na palavra de Deus, em outro texto, está lá em Mateus 28, 19, quando Jesus nos diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós lemos esse texto, parece que Jesus está falando apenas para os líderes religiosos, para que eles saiam pelo mundo, para que eles batizem, para que eles ensinem a palavra. Jesus falou isso para os discípulos. Primeiro ele fez discípulos, seguidores. Depois ele disse isso aos seus seguidores: ide por todo mundo, e assim como eu, também façam discípulos. Ensine sobre o reino dos céus. Batize-as, liberte-as, cure-as. Essa palavra não é apenas para os líderes religiosos. Quando nós descobrimos para que nós viemos a este mundo, nós entendemos que essa palavra é para nós, que estamos aqui de passagem e um dia estaremos com o Senhor para sempre, no seu reino. Este é o nosso reino, o reino de Deus. Enquanto não vamos para lá, nós viemos aqui para viver este tempo, sim, para viver neste mundo, sim, mas para representar o reino de Deus neste lugar, neste tempo. Então essa palavra de Jesus, que é chamada de a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é fazer exatamente o que ele estava fazendo. Ele não se deteve diante da multidão, diante da fama. E nós também não podemos nos deter diante das pessoas que nos cercam, que muitas vezes tomam todo o nosso tempo, as redes sociais que, se nós não vigiarmos, nós passamos um dia inteiro olhando redes sociais e esquecemos o motivo para o qual nós viemos aqui. Jesus diz, foi para isso que eu vim, para ir a outros povos, outras pessoas, alcançá-las e fazer com que elas pertençam ao reino de Deus. Essa é a nossa missão também. É para isso que nós vimos. Não apenas os líderes religiosos, todos nós, todas as pessoas. Nós precisamos primeiro nos fazer discípulos de Cristo e depois alcançar outras vidas fazendo-as discípulos de Cristo. Assim como Jesus, nós também. É para isso que nós viemos a este mundo. Amém? Que essa palavra possa fazer sentido no seu coração. Que você possa entender isso e passar a, primeiro, ser discípulo de Cristo e depois também fazer discípulo de Cristo. Que Deus abençoe você. Amém e graças a Deus.